Pronto. Então, vamos iniciar aqui falando sobre o clima e a vegetação do nosso país, né? Como que se distribui? No mapa aqui à esquerda, vocês podem ver os tipos de vegetação coexistentes no nosso Brasil, né? Eles são bem definidos e, ao mesmo tempo, bem característicos, né? Cada região do Brasil possui um bioma diferente, né? De predominância bastante acentuada. Floresta amazônica, aqui mais abaixo, né? Em azul mais escuro, complexo do Pantanal. Aí, descendo aqui para o sul do país, temos as matas das araucárias, né? E aqui embaixo, aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, Campos Gerais, né? Que nós conhecemos como domínio de Pampas, né? Que também é um domínio bastante característico daquela região. E aqui mais ao centro temos o Cerrado. Vocês percebam que o Cerrado abrange aqui, ó, várias regiões, tanto no norte como no sul aqui, ó, tanto no leste como no oeste. Então, a nossa Bahia, principalmente, ela é diversificada porque além de abranger aqui, ó, o clima, né? O clima não, o domínio do Cerrado, aí também, né, parte da Caatinga e parte da floresta tropical. Então, esses três tipos, né? Quando eu perguntar quais são os três tipos que dominam, que abrangem o estado da Bahia, vocês vão dizer Cerrado, Caatinga e floresta tropical. É o que acontece aqui em algumas regiões, né? Nós temos uma região bem diversa quando diz respeito ao tipo de clima predominante. E aqui, nos arredores aqui, né, do nosso país, percorrendo todo o litoral, né, desde o começo aqui, acima da linha do Equador, até cá embaixo, abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos os mangues litorâneos. Vocês sabem o que são mangues, não sabem? Sabem? Não. Mangues são aquelas regiões que tem inundações anuais, né? E ao mesmo tempo uma seca, né? Porém, essa seca não deixa o território árido, né? Seco. Ele deixa aquele lamaçal cujas árvores ficam com suas raízes expostas. E aí é predominante a presença de muitos caranguejos. Eu vou falar que a gente pega caranguejo nos mangues, então esses são os mangues litorâneos, né? Vocês devem ter ouvido isso aí ou visto alguma coisa na TV em relação a isso, beleza? Em relação aí, tudo tranquilo, pessoal? Tá dando para entender de boas? Sim. Pronto. Aí nós falamos sobre a vegetação. E sobre o clima, né? O mapa à direita nos mostra como o clima, né, do Brasil é diversificado e está dividido. Quando se fala aqui, ó, nessa região verde aqui, ó, deixa eu ver aqui, nessa região verde está o clima equatorial. Por que isso? Porque ela abrange toda a floresta amazônica, né? Então essa floresta ela retém muita umidade, então por isso, né? E por que chama equatorial? Porque está próximo aqui, ó, da linha do Equador, né? Da mesma forma que temos aqui o clima tropical, né? Mais um pouco aqui acima e abrangendo bem o centro do país, como algumas partes do Nordeste, né? E algumas regiões do Centro-Oeste. Na região aqui Nordeste, né? Temos também uma parte aqui que é determinada pelo semiárido, né? Percebam que esse semiárido é característico de Caatinga, Cerrado, dentre outras. Por isso que eu falo que o Brasil é diversificado e a Bahia também é diversificado no que diz respeito a clima e vegetação, porque abrange vários tipos de climas e vários tipos de vegetação. Mas cada um, pessoal, lembre-se bem, cada um é característico de suas regiões. Por exemplo, o clima semiárido, nós temos uma vegetação característica e específica para o clima semiárido. No clima tropical, nós temos uma vegetação característica para aquele clima. E nas demais também se aplica a mesma situação. Aí temos aqui também o tropical de altitude, temos o tropical do Atlântico, né, que é devido a ser na zona aqui, né, do litoral, né, contato com o mar, e temos o subtropical, que é mais ao sul, que está próximo, né, entre as áreas aqui do sul do país, ou do sul do planeta, e próximo aqui ao Trópico de Capricórnio, beleza? Em relação aí a clima e vegetação, é muito fácil, né? Quando se perguntar qual é o clima predominante no Brasil, vocês não vão ter dificuldade de falar que o Brasil ele não tem um clima numa região ou na sua totalidade bem definido. São diversos tipos de climas a depender de qual região nós estejamos falando. Da mesma forma é a vegetação. Temos vários tipos de vegetação de acordo com a região a qual ela está situada.
Beleza? Tranquilo aí, pessoal, em relação ao entendimento? Vou dar continuidade aqui. Sim. Falar um pouco sobre a hidrografia, né? Hidrografia, que no caso são as reservas de água natural que a gente tem. Temos várias bacias, vários afluentes, cujos quais conhecemos e alguns desconhecemos. Mas o importante é saber que nós somos privilegiados por ter cerca de 15% da água total do planeta, de água doce, né? Aqui no Brasil. Aí nós temos as bacias amazônicas, né? Bacia do Paraguai, Tocantins, quando se fala em Tocantins, nós falamos do Rio Araguaia, o Tocantins Araguaia. A referência que se faz é o Rio Araguaia. Temos o Paraná, né? Aqui Uruguai, o Atlântico Sul, que é mais aqui ao norte, não, ao sul do país, né? Temos aqui o Atlântico Sudeste, o Leste, o Atlântico Oriental e o Atlântico Ocidental. Tudo isso aqui, pessoal, é devido às suas posições próximas ao mar. E aqui nós temos na Paraíba, Parnaíba, no caso, no Rio Parnaíba, né? Que pega aí boa parte dessa região do Nordeste, né? Assim como o Rio São Francisco, que também perpassa aqui desde os estados do Piauí, Sergipe, até o final aqui, né, da nossa Bahia e percorrendo aqui também para o estado de Minas Gerais. Então está também muito definido em relação à questão de distribuição, não é uma coisa homogênea, é um caso heterogêneo, né, a distribuição das bacias hidrográficas. Mas como vocês podem perceber, né, assim como sua totalidade, a bacia amazônica é a maior delas. Beleza? E a maior de todas que nós fazemos uso, né, seria, no caso, a bacia que percorre aqui do início do Paraná, né, até o Uruguai. Beleza? Desliga aí o microfone, por favor. Dúvidas em relação lá às bacias hidrográficas, pessoal? Não, né? Bom, Bacia hidrográfica. Acho que nós utilizamos perto do Paraguai até o Uruguai, né? aqui perpassa aqui o estado da Bahia é a bacia do Rio São Francisco aqui, olha. Ela pega aqui do começo do país, cá em cima, no caso aqui, a região nordeste, né? Tocantins, Sergipe, né? E vem descendo até o estado de Minas Gerais. Então, ela transcorre a Bahia todinha, né? Esse rio percorre a Bahia todinha, né? Essa bacia hidrográfica, até o iníciozinho aqui do estado de Minas Gerais. Então, nós utilizamos, né, como recurso, né, de abastecimento, o Rio São Francisco. Beleza? Beleza. E nós falamos também sobre relevo, né? Quais são os tipos de relevos que são predominantes no Brasil? Nós temos, pessoal, 3 formas de relevos que são predominantes no Brasil. Quais são elas? As planícies, os planaltos e as depressões. Vocês vão perceber aqui neste mapa aqui que a legenda só fala aqui, ó, depressão, planície, 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 depressão, 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 Serra de Planaltos, né? Então, basicamente, todo o território brasileiro, ele é bem heterogêneo que diz respeito ao seu relevo. Temos depressões do Xingu, planície da Amazônia, então bem definidos. Cada região aqui tem ou uma planície ou uma depressão, né? Aí fala aqui, ó, depressões com residuais, ou seja, são resíduos de outros locais cujos quais houve algum tipo de ação de um agente externo para poder levar, né, essa porção de terra para aquela região. Então, quando fala assim, depressões com residuais, são depressões que têm resíduos de outras localidades, beleza? Até então, tudo tranquilo aí? Eu tô sendo rápido demais? Tá dando para entender, gente? Pelo amor de Deus, se for o caso, eu volto. Hein? Volta essa parte aí que eu não entendi, não. Qual parte? Das A de depressões? depressões Pronto. e planície. As depressões, Pablo, e as planícies são a depressão, planície e planalto, né? São as 3 formas de relevos mais predominantes no Brasil. Quando se fala aqui, ó, depressão no Xingu, essa áreazinha aqui, ó, mostra que toda essa região aqui, ela é basicamente característica com depressões. Nós vamos ver mais à frente aqui algumas formas, né, de relevo, cujos quais vocês vão poder entender melhor. Queria perguntar alguma coisa? Queria perguntar alguma coisa, pá? Pode perguntar.
Ou falar alguma coisa? Não, você vai mostrar nas imagens aí, então vai ficar melhor. Pronto. E aí nós temos depressão, planície e planalto, que são as três formas de relevo predominantes aqui no Brasil. E sobre sua estrutura geológica? Aí vocês perguntam, mas professor, você não tinha falado já sobre o relevo? Relevo e geologia têm o mesmo significado? Não. Uma vez que o relevo do Brasil, ou seja, o assunto relevo, fala sobre as formas, né, que tem sob a Terra, né, sobre a Terra, o que a gente vê. A estrutura geológica já é outra coisa muito diferente, porque são estruturas cujas quais serviram para o homem datar as eras e os períodos. Como eu disse para vocês na introdução na aula anterior, nosso planeta ele é datado em eras, períodos, né, e através dos anos. Então, quando se fala em estrutura geológica, é como a geologia do nosso país, ela é formada ou foi formada ao longo das eras e ao longo dos anos. E aqui, na estrutura aqui, nós podemos ver, ó, cobertura sedimentar, ou seja, são coberturas que foram formadas ao longo de milhões de anos. Sedimentos, né, são aqueles restos de animais ou vegetais, ou até mesmo minerais que foram se sobrepondo uma em cima das outras, né, e formando as estruturas que nós conhecemos hoje. E aí, nessa legenda aqui, a gente vê as determinadas regiões e quando aconteceu, né? Aqui fala do período. Por exemplo, quaternário. Sabemos que as eras da Terra foram divididas em primário, secundário, terciário e quaternário. No primário, né, temos aqui o Carbonífero, o Perminiano, o Devoniano e o Siluriano. Ou seja, isso aqui é no comecinho da Terra, quando a Terra ainda estava esfriando. Aí foi dividido em três períodos, né? Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Perminiano. E aí vem as sequências, né? O secundário, né? Quando a Terra já estava fria, né? E aí começou a surgir as primeiras formas de vida, né? Que é tanto que a gente vê aqui no Cretáceo, Jurássico e Triássico. Quando falamos de Jurássico, a primeira coisa que a gente lembra é o quê, pessoal? Alguém sabe? Qual a pergunta que você falou? Quando eu falo assim, ó, no período Jurássico, qual a primeira coisa que vem na mente? Dinossauro. Dinossauro, né? Fala-se É, em Jurássico porque foi nesse período aqui que os acho que eu ia dinossauros falar disso. ou os répteis gigantes habitaram a Terra, né? O Triássico também e o Cretáceo também. Só que o Jurássico é mais característico, né? Principalmente devido ao fato de ser dominado nessa época por répteis gigantes, ou os famosos dinossauros. Beleza? E aí vocês percebem, né? Quando se perguntar, teve um dinossauro que habitou aqui há milhões de anos, em qual região? Aí você vai olhar aqui, ó, Cretáceo, temos aqui, ó, Chapada dos Pariós, né? E temos aqui também, deixa me ver, Geral de Goiás, né? São algumas regiões aqui em verde, até aqui mesmo, um pouco mais acima, né? No caso não pega aqui nossa Bahia, mas pega algumas partes do Sergipe e Alagoas, né? Aí nós temos bastante registro de fósseis, né? E outras provas que realmente esses animais habitaram aqui nesse período. Até então tá dando para entender tudo aí, tranquilo? Em relação à estrutura geológica? A estrutura geológica do planeta e a estrutura geológica da Terra é dividida em períodos e eras, cujas quais estão representadas aqui por essas cores, né, ilustrativas, e de acordo também a sua divisão aqui, ó. Aqui nós também vemos alguns rios, né, cujos quais percorriam, né, ou percorrem até hoje, né, que pode ocorrer mudança ou não, nos dias atuais. E aqui nós temos algumas plataformas e escudos, né? O que são essas plataformas e escudos? Em que período, né? Lá no caderno de apoio, pessoal, nós temos uma tabela que mostra com detalhes e bem explicadinho a respeito dessa divisão do pré-cambriano, do quaternário, terciário, essas divisões do Jurássico, do primário. Então tá tudo lá bonitinho, explicadinho. Vocês deem uma olhadinha depois para vocês terem um entendimento melhor, porque aqui não dá para poder ver. E aí nós temos as plataformas e escudos, né? Que foram formadas ou surgiram no pré-cambriano. E temos as rochas eruptivas. Deixa eu ver aqui, botar aqui no carregador. E temos as rochas eruptivas, né? Nós temos rochas de dois tipos, né? Temos as intrusivas e as extrusivas. As plutônicas ácidas são as intrusivas. Olha as regiões aqui, ó,
nesse rosinha um pouco... Isso aqui é rosa? Não sei se é rosa. Enfim, eu tô vendo rosa. Vocês estão vendo o que aí? É rosa mesmo? Me ajudem aí. Sim. Nessa parte aí, é roxo, rosa, não sei. Estão, né, situadas as plutônicas ácidas, ou tipo de rocha intrusiva, né? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é intrusiva e extrusiva. E nessa parte mais azul escuro estão os basaltos, que são extrusivas. Essas outras legendas aqui, sobre cuesta, alinhamento, fossa tectônica, área falhada e basculada e área dômica, são outras referências, né, que utilizamos para datar cada região do planeta, né? Cada região específica do planeta, de acordo com a sua era ou período. E se encontrarmos, né, algum tipo de registro, né, fóssil, principalmente, aí já vamos saber onde foi encontrado e qual é a era em que ele viveu. Beleza? Dúvidas aí, pessoal, em relação à estrutura geológica? Bom, aqui não tem, então vamos lá, né? O Brasil apresenta dois tipos, né? Vou explicar um pouco sobre as estruturas geológicas. Dois tipos de estrutura geológica. E quais são? São os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os escudos cristalinos constituem 36% da área brasileira. A quase totalidade dos escudos cristalinos representam 32% da área brasileira. É de formação arqueozoica, ou seja, é um período, né, cujo qual eu falei anteriormente, e que vocês irão achar lá no caderno de apoio. Vocês vão ver que tem um período lá chamado de arqueozoico, né, para vocês conseguirem identificar melhor. E o que são, né? São áreas economicamente importantes. Por quê? Porque é lá, né, nessa área aí, né, dos escudos cristalinos, que constituem, né, que está presente a maior parte de minerais metálicos. Minerais esses que utilizamos, né, para poder fazer inúmeras coisas na fabricação de inúmeros objetos. Beleza? E temos as bacias sedimentares. As bacias sedimentares já são um pouco diferentes. Nós vamos ver por quê. Elas constituem, né? Desliga o microfone aí, por favor, quem está com o microfone ligado. É pelo menos 2 pontos. Quem está com o microfone ligado aí, por gentileza, desliga aí. Obrigado. Darlan, desliga o microfone, por favor, Darlan. Darlan e Carlos. Vamos lá? Posso continuar aqui, gente? Vamos lá, né? Continuando. Os escudos cristalinos, né? Eu já falei do que é. E nós temos as bacias sedimentares, né? Que constituem 64% da área brasileira. Elas são formadas, né, na era paleozoica. Vejam bem, os escudos cristalinos foram formados na era arqueozoica. Já as bacias sedimentares foram na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, nos períodos terciário e quaternário. As bacias sedimentares apresentam minerais fósseis, né? Contudo, devido às condições estruturais, o Brasil não apresenta abundância de tais riquezas, porque exploramos mais e voltamos mais nossa atenção para os minérios e não para a questão de minerais fósseis, que são minerais provindos de animais e vegetais que já morreram há milhões de anos e foram soterrados. Tranquilo? Dúvidas em relação a esses dois tipos de estrutura geológica que são predominantes no Brasil? Não, né? Então vamos continuar. Sobre a hidrografia, né? O Brasil reúne um dos mais extensos e diversificados recursos hídricos do planeta. Possui 15%, como eu disse anteriormente, do total de água doce do planeta, né? Cada curso de rio, cada rio, possui características próprias e complexas que resultam da combinação de vários aspectos geográficos da região onde estão localizados, dentre eles o clima, o relevo, a cobertura vegetal e também a ação do homem na natureza. Então, cada região, pessoal, que tem ali o seu percurso de água, sua bacia hidrográfica, ela é característica, né? Ela é bem definida. Por quê? Devido a esses aspectos aqui, ó, clima, relevo e cobertura vegetal. E também sobre a ação do homem, né? Que o homem modifica, né? E transforma a paisagem à sua mera vontade. Então, quando se perguntar
se as bacias hidrográficas ou se a hidrografia do Brasil ela é homogênea, vocês dirão que não, uma vez que para ser homogênea precisa ser igual em todos os lugares. Mas, assim como o clima, a vegetação, a geologia, o relevo, tudo no Brasil é diversificado. Então, assim também é a hidrografia no Brasil. Ela é bem diversificada por esses quesitos aqui, ó, pelo clima, o relevo, a cobertura vegetal, ou seja, o tipo de vegetação que tem naquela região e pela ação do homem, né? Que pode também mudar curso de rio, enfim, fazer represas e tudo mais. Beleza? E aí diz o seguinte, sobre a vegetação. O Brasil possui uma diversidade muito rica, né? Onde se destacam 8 tipos principais. Esses 8 tipos de vegetação principal, eles estão lá no caderno de apoio, tem um texto explicando cada um deles. Eu peço a vocês que leiam para vocês terem um entendimento melhor, tá? E o porquê, né, dessa rica diversidade? Isso se deve à grande extensão territorial do Brasil e à sua diversidade climática. Como eu disse para vocês, o Brasil é muito diverso em vários aspectos. E o clima também ajuda nessa diversidade de vegetação. E diz o seguinte, que em virtude, né, das extensões ou da extensão territorial do Brasil, ele possui diferentes climas ao longo do seu território. E o clima corresponde ao conjunto de variações de tempo de uma determinada localidade. Ou seja, o Brasil é bem diverso, porque hoje, por exemplo, aqui está fazendo calor, mas lá em São Paulo, por exemplo, está fazendo frio. Então, essa variedade, né, essa variação, é que torna o Brasil bem diverso neste quesito também, que é o clima. E aí diz o seguinte, como é que fazemos, né? Como é que eles fazem para estabelecer o clima de um lugar, né? O que é necessário? Aí diz o seguinte, que é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um período de aproximadamente 30 anos. Poxa, professor, mas eu achava que era só pegar as informações do satélite e mandar para cá, e aí passava para a gente sobre o clima da região e tal. Mas não, pessoal, é um pouco mais complexo, né? Nós vemos aqui que esse período é de 30 anos, né? Mais ou menos, para poder avaliar o tipo de clima daquela determinada região. E, finalzinho aqui, diz que o clima está diretamente ligado ou relacionado à formação vegetal. Foi o que eu já disse em algumas aulas anteriores. Por exemplo, no clima da Caatinga, que é um clima árido, ou seja, seco, né, com falta de água e escassez de nutrientes, as plantas se adaptam para poder sobreviver. Da mesma forma, são em matas ciliares, em cerrado, em climas tropicais, subtropicais, tudo, pessoal, é de acordo às características do local. Nós mesmos que moramos, por exemplo, aqui em Maikinique, se nós formos para a Conquista, nós teremos que nos habituar, por exemplo, a dias mais frios ou a noites mais frias. Então, a depender da região, né, tudo é uma questão de adaptação e principalmente de localidade. Então, o clima está relacionado diretamente à formação vegetal. Porque se há pouca vegetação, o clima se torna mais seco, né? Se há muita vegetação, como por exemplo na Amazônia, torna-se um clima mais quente, mais tropical, porque as árvores retêm mais água, mais umidade, então posteriormente o clima será mais quente, beleza? Mais úmido. Tranquilidade em relação a isso aí, pessoal? Eu vejo que sim. O pessoal não pergunta. E por fim, né, como eu disse no começo, temos... Tinha caído. Não, tranquilo, tranquilo. E por fim, né, temos como os principais tipos de relevos, né, como eu falei anteriormente, planaltos, planícies e depressões, ou planaltos, as depressões e planícies, que são as formas de relevos dominantes aqui no nosso Brasil. No caso, eu botei um bom dia a todos, mas é agora boa tarde, né? Eu não vou falar muito também sobre planaltos, planícies e depressões, porque tudo isso tem no caderno de apoio detalhado. Nós já começamos a aula um pouco atrasados e já deu tempo da nossa aula, mas eu espero que tenha dado para entender aí. Deu para entender tudo certinho, pessoal, em relação aí ao conteúdo? Foi muito rápido, Não, porque nós atrasamos, mas né? Peço desculpas a todos. então, não, mas a gente vai estudando. Essa aula ficará gravada e eu vou postar lá no meu canal. Vocês podem assistir quando quiser depois, né? Ok. Então, eu vou colocar aqui. A segunda unidade vai encerrar quando? Que mês, Binha? Eu vou dar uma olhadinha aqui ainda, viu, Darlan? Deixa eu botar aqui.